A nossa convidada de hoje é biomédica, habilitada e com especialização em circulação extracorpórea. A gente vai bater um papo para conhecer um pouco da trajetória dela como professora, como palestrante e como biomédica. Eu convido a vocês a assistirem o nosso bate-papo com Thalita Dantas. Olá, Gabriel, tudo bom? E aí, Sócrates, tudo bem? E você, tudo beleza? Tudo ótimo, mais um podcast hoje. A gente tem uma convidada super especial que eu estou ansioso por essa conversa, viu? Eu também. Vamos chamar aí para a tela logo a Thalita Dantas. O pessoal já viu a apresentação dela aí, tá todo mundo ansioso, inclusive eu, para esse bate-papo. Para esse bate-papo. Então venha para cá, Thalita, vamos bater um papo aqui com a gente. Muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Seja boa bem-vinda, Thalita. noite, pessoal. Muito obrigada. E aqui nossa ideia é essa, é bater um papinho aqui com você sobre vários assuntos, conhecer um pouquinho mais sobre você e da sua área de habilitação, sobre coisas do dia a dia. Geralmente a gente aqui tem assuntos surgem que a gente nem imagina, né, Gabriel? A gente nem espera surge. Inclusive, na hora que a gente estava conversando mais cedo, no WhatsApp, lá no grupo do podcast, Sócrates mandou algumas fotos que foram essas que passaram aí no início do vídeo. E eu vi que vocês se reuniram em algum evento ali. Eu fiquei curioso. Que evento foi esse? Tinha vocês, os gêmeos da biomedicina? Como foi essa história ali? Que evento foi esse? Fiquei curioso, porque esse eu não fui chamado. Como foi aquilo ali? Foi quando aquele? Eu nem me lembro, assim, do período. Aí foi Olha, Gabriel. 2018 ou 2019? Foi Foi o Masterclass, não foi, 2019. Sócrates? Foi o Masterclass que a gente fez aqui em Salvador. Foi o Masterclass em Salvador. Olha, Thalita, Gabriel gosta de ficar fazendo resenha comigo, dizendo todo podcast ele diz que eu sou mais velho, não sei o quê. Hoje ele vai fazer a festa, porque Thalita foi minha aluna na faculdade. Pode contar Aluna essa de história sala aí. de semestre. Legal. Então, Sócrates chegou já no meio da nossa turma, não foi, Sócrates? Quando você entrou na faculdade, a gente já estava com meio caminho andado. E aí veio o Sócrates com toda uma bagagem maravilhosa. Foi meu professor, Gabriel. Aí agora você vai poder zoar ele mais um pouquinho. E ele ficou mais velho ainda semana passada, não foi? Pois Ele é. nem falou para ninguém. Agora, Pois é. vocês Foi são minha aluna, a gente vai falar. Foi na FAM, foi sua aluna na FAM, foi isso? Na FAM em feira? Isso. Não. Legal. Na Unef, e eu acho que a gente acabou atropelando ela aqui, vamos deixar ela conversar direito, porque o Gabriel perguntou do Masterclass. Eu só queria dizer que eu tive o prazer de fazer um evento aqui em Salvador em 2019, que foi o Masterclass. A gente vai colocar na edição aqui uma foto de Thalita apresentando, uma foto do evento, e ela me deu a honra de vir aqui, deu uma palestra super legal no evento, e foi um prazer muito grande saber que ela veio, contribuiu, e que você começou já perguntando sobre o Masterclass, né, Thalita? E aí, como é que foi essa vinda, esse evento? Desde a minha formação, né, na pós-graduação, começaram a surgir alguns convites. Acredito que, porque logo que eu formei, eu fui para pós, e logo que eu pós-graduei, né, que eu concluí, aqui na Bahia, na verdade, a gente estava com praticamente nenhum perfusionista da área biomédico em si, graduado, né, na área de perfusão. E de 2 anos para cá, na verdade, eu tenho 3 anos que concluí a pós já. O último ano passou muito rápido, né? A gente estava comentando. E de lá para cá, eu brinco que eu consegui plantar várias sementinhas. Quando estava para formar, uma das coisas que eu mais batia na tecla era que eu não ia para a docência e que eu não ia para essa área de palestra ou nada do tipo. Mas Sócrates foi meu professor, então ele sabe a tagarela que eu sou. E não consegui, na verdade, conter isso e acabou surgindo, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem, inclusive aí em Salvador, vários alunos nessa área que estão se destacando muito e eu venho acompanhado eles, o caminhar deles,
vem se destacando muito na área e vem abrangendo essa área da perfusão, né? Que, graças a Deus, hoje a gente está aumentando esse campo de biomédico, farmacêutico, bioquímico, até fisioterapeuta, na verdade, que podem, mas que têm uma graduação e estão entrando na área da perfusão com a pós-graduação. Então, eu sempre digo que o Masterclass, por exemplo, foi algo que a gente pôde abrir esse leque para os alunos. Eu vim com um projeto de faculdade com os gêmeos, que todos os primeiros ou segundos semestres eles estavam criando um leque de falar sobre as áreas da biomedicina. E eu sempre disse isso aos alunos: vocês precisam aproveitar isso. Não é porque é o primeiro semestre, não é porque é uma palestra e não está tendo aula, mas, por exemplo, os biomédicos mais antigos, a gente sempre foi muito preso à área laboratorial, que era a nossa área base, e a gente ia descobrindo aos poucos as áreas da biomedicina, que são muitas, né? Então, era tudo muito por cima. O que a gente abrangia mesmo, que dava para ir, era a parte mais científica ou a parte laboratorial, genética, né? Se falava pouco sobre perfusão, sobre perícia, era algo que todo mundo sonhava. Estética, por exemplo, todo mundo sempre sonhou, imaginou, mas não é uma área que a faculdade em si, as aulas, acabam abrangendo de uma forma que a gente consiga pensar em ir para a área, né? E aí eu sempre comentei isso com os alunos: vocês precisam aproveitar essa oportunidade de vocês estarem podendo conhecer cada área já de cara no primeiro, segundo semestre, para que vocês, na faculdade, possam se nortear estudando além para a área, né? Além do que se precisa, se aprofundar nisso. Então, foram portas que se abriram desde a gente começou esse trabalho de palestra, de falar sobre a perfusão em si, mais a fundo, no final de 2017 para 2018, e aí a gente veio nesse leque, e eu achei sensacional, porque eu não tive isso, né? O Gabriel mesmo falou que é uma área que ele tem muita curiosidade, e é uma área que desperta curiosidade e que falta um pouco de informação e leques que a gente precisa abrir para que as pessoas tenham interesse e consigam alcançar essa área, né? Então, o Masterclass foi isso, foi mais uma porta aberta para a gente conhecer a perfusão. Neste instante eu vou perguntar um bocado de coisa sobre perfusão, viu? Não se preocupe mais. Mas antes de passar a palavra a Sócrates, eu lembrei agora desse Masterclass. Eu acho que foi um dos primeiros eventos que Sócrates organizou, não foi, Sócrates? Porque eu me lembro, agora que... Foi sim, foi bem laranja, assim, eu lembro. E eu botei um DJ dentro da sala das palestras. Os palestrantes entravam com a música. É engraçado que eu mandava mensagem, né? Me diga a música que você quer entrar, e todo mundo falava assim: gente, que história é essa? Eu digo: não, me diga aí uma música que você gosta, porque senão é eu que vou escolher. Boa, isso dinamismo. Foi aonde aqui em Salvador? Foi aonde? Foi ali do lado do Iguatemi, no prédio Centro Empresarial Iguatemi. Aí tinha um auditório onde eu tinha sala, que fazia os cursos. E eu sempre achei que eu sempre pensei o seguinte: tudo os americanos fazem um show, né? Tudo. Então, se você vai assistir um jogo na NBA, tudo que acontece lá é combinado. Aí bota a câmera, um casal faz uma brincadeira, ou então um mascote faz uma brincadeira, tudo combinado, tudo certinho. Mas para fazer o show, para entreter. Então, você vai assistir um jogo de basquete, é muito mais do que um jogo de basquete. Então eu falei: não, aqui a gente tem que fazer assim. Aí fiz um evento, fiz uma decoração lá dentro da sala, botei um DJ. Óbvio que o primeiro... Porque acaba... O sensacional é que a gente acaba quebrando esse clima, esse conceito de palestra, um monte de palestra, ou até aquele negócio que a gente tem de faculdade, né? Tô indo para ter carga horária. Porque a coisa gente, muito aluno, formal, é muito focado nisso. E aí isso acaba atraindo. Muito sensacional. Difícil era controlar o DJ que queria ficar tocando, fazendo festa a hora toda, e a hora da palestra ele tinha que ser curto. E no final, Gabriel, a gente sorteou um final de semana no resort. Então...
Aí eu devia ter ido mesmo. Foi. Não lucrei um centavo. Tive um trabalho danado, não lucrei um centavo, mas eu fiz o evento do jeito que eu quis. Foi animado, foi divertido, só palestrante super legal, de áreas diferentes. Eu só chamei áreas diferentes, então teve gasometria, teve empreendedorismo com Ciro Pimentel, teve Thalita falando de perfusão. Então, assim, eu falei, não, vamos fazer diferente para ver se dá certo. Eu achei muito legal. E ela dizendo que não gostava dessa história de ser professora e palestrante, poxa, ela fala tão bem, tão claro, tão explicado, que para mim foi até uma surpresa você dizer isso aí, viu? Se surpreendeu, né? Tinha muita resistência. Quando os gêmeos me chamaram pela primeira vez, eu falei, não, gente, eu jurei que eu não ia fazer isso, pelo amor de Deus. Aí, Carlos, não, Thalita, a gente precisa que você fale com os alunos. Eu falei, mas, meu Deus, eu tenho muita vergonha. E no fundo, eu vou dizer, eu tenho vergonha, tá? O Sócrates me chamou, eu falei, Sócrates, sério? Eu tenho vergonha disso. Ele, não, Thalita, é um bate-papo. E tinham quantas pessoas, mais ou menos? Eu acabo... Vocês se lembram? Tinha 90 pessoas. Um público grande. Para as primeiras, é um público considerável. Isso é conversa dela, Gabriela. Foi super bem, a palestra dela foi super. Nessa conversa aí que ela não estava nervosa, nem pareceu, ela foi super bem, conversou bastante. E o engraçado é que a galera, todos os palestrantes se empolgaram e eu fiquei doido, porque todo mundo consumiu o tempo inteiro. Os gêmeos da biomedicina gastaram mais do que o tempo, aí ficou tudo apertado. Todo mundo que eu botava para falar, eu acho que gostava do clima do evento. E falava. Então, eu botei uns estudantes para falar um caso clínico que era 10 minutos. Aí teve um que levou meia hora. E eu para enlouquecer. O administrador do tempo. Os gêmeos comeram meu horário mesmo, estou lembrando disso. E aí, todo mundo falava, e os alunos fazendo perguntas também ao final, tudo certinho. E aí, no final, minha palestra teve que ser em 10 minutos. Então, em 10 minutos, eu se virei ali, ainda bem que foi comigo, né? Eu me virei lá nos 30 e finalizei para poder fazer o sorteio, porque tinha um prazo de sair. Mas foi super legal. Sabe que duas coisas interessantes desse contexto é isso. Uma delas envolve isso do nervosismo. Eu também acho que eu nunca fiquei nervoso nas palestras presenciais. E olha que eu já dei palestras, sei lá, o recorde deve ter sido quase 500 pessoas. Agora, no online, logo que começou a transferir do sistema... Porque eu já tinha feito algumas coisas online, mas palestras oficiais, não. Aí acho que as primeiras foram em abril do semestre passado. A transição foi meio complicada, porque você não entende muito bem como é que funciona, né? As telinhas ali do pessoal. Então, para mim, foi mais difícil a primeira online só com a câmera aqui do que as primeiras no digital. Bem curioso. E outra coisa que eu sempre procurei respeitar foi o tempo da galera, né? Porque isso eu sempre cronometro. E hoje, eu acho que eu comentei isso até com os alunos numa palestra da Unifesp no ano passado, que foram quase 2 horas que cada palestrante tinha. E a minha, eu acabei em 1h59 e com o conteúdo sem acelerar nem diminuir. Então eu tenho treinado cada vez mais o tempo certo. Como é que vocês estão? Como é que vocês são em relação ao tempo normalmente? E mais especificamente isso de nervosismo. Sócrates eu sei que é de boa, não liga. Ele tá acostumado já com as câmeras. Eu acabo acelerando, sabia? Eu acabo acelerando. Eu acho que por conta do pouco do nervosismo, eu acabo acelerando. Vem aquele negócio de você precisar falar algumas coisas, surge algumas coisas. Porque como a gente está falando, como eu acabo falando da perfusão, então surge algum caso que eu lembre, ou surge algum detalhe que, se você falar, o entendimento vai ficar melhor, né? Que Sócrates falou de falar detalhado. É porque, como não é algo vivido, é algo dentro de um centro cirúrgico e algo que gera muita curiosidade, existem detalhes que, à medida que a gente vai falando e soltando, a pessoa acho que consegue... Eu imagino que a pessoa consiga entrar mais no meio, entrar mais naquele clima ali, de poder entender, né? Porque é algo mais complexo. Mas, ano passado, eu também precisei fazer uma palestra online, e a sensação é muito diferente. Você não vê a reação das pessoas
Porque ou você está ali palestrando, você está só se vendo. Então, tem horas que você quer voltar. É como se fosse um vídeo. Deixa eu voltar aqui e vai falar alguma coisa. Mas não, é totalmente ao vivo. Então, você não consegue ler rápido o que as pessoas estão... Você não consegue ler essa rápido falta de interação é a pior parte. Até uma piada, por exemplo. Achei pior também. Se você conta uma piada, leva uns 10 segundos, aí quando você vê os kkk's, assim, ou alguém ri, já passou o tempo da piada. Eu que gosto bastante de também, assim, quando estou em evento, é muito melhor. O presencial é muito melhor, isso nem se discute. Eu acho que o online é mais objetivo. Então, por exemplo, para a gente fazer isso aqui, a gente teria que viajar para a Feira de Santana para encontrar com Thalita, ou Thalita vir aqui em Salvador para encontrar com a gente. E o online, ele permite que você dê sua aula e todo mundo possa assistir, ou num celular, no notebook, seja lá o que for, em vários lugares. A vantagem é essa, torna o consumo mais objetivo. Agora, a interação nem se compara, né? E o acesso bem mais democrático. Agora, a sensação... Todo mundo acessa. A sensação nossa aqui hoje, por exemplo, é diferente. Aqui a gente está conversando entre si, né? Aquela videochamada entre si. A da palestra, a minha dificuldade é, tipo assim, eu estava falando eu para mim mesma no vídeo, sabia que tinha várias outras pessoas assistindo, mas eu não tinha interação com elas, como a gente está tendo aqui, por exemplo. Então, a sensação é meio estranha de você estar falando com você mesmo, gravando um vídeo, e às vezes você quer voltar, às vezes você quer dar uma pausa. Então, é uma sensação diferente, né, do bate-papo. Então, você está dizendo que a gente pode chamar você à vontade para participar do podcast, que você gostou, né? Estou me sentindo mais à vontade. Está melhor do que a palestra. Está melhor do que a palestra, né? Não, com certeza. Eu acho que a gente... Esse projeto que a gente começou aqui com o Gabriel, para mim, está servindo para poder fazer coisas que eu não estou fazendo. Eu estou bem dentro de casa muito tempo, sabe? Tanto porque eu estou trabalhando, quanto porque eu fico evitando. Eu tenho criança pequena em casa, então eu só saio para trabalhar. Então, não saio poucas vezes para lazer durante o período da pandemia inteira. Então, esse aqui é o contato, basicamente, que eu estou tendo com várias pessoas, de bater um papo no dia de noite, dar uma risada, falar uma bobagem. Isso está servindo de terapia para mim também, aqui o podcast. Uma boa conversa é sempre uma boa terapia, né? Isso é fato. Sim, Thalita. E aí, me conta um pouquinho da sua história, assim. Se formou... E depois que você se formou, você já foi direto fazer a pós-graduação? Na verdade, eu não comecei na biomedicina, né? Eu cheguei aí para Salvador e fazer engenharia química. Mas aí eu comecei a fazer, eu fiz só 2 semestres na FTC em Salvador. E acabou que não me identifiquei. Era muito cálculo e pouca química, na verdade. E eu sabia que eu queria algo nessa área. Quando eu comecei a faculdade de biomedicina aqui em Feira, né, muitos colegas eu via dizer, não, porque eu queria medicina e vim para biomedicina. Isso eu tinha certeza que eu não queria. Eu queria alguma área voltada para a área de saúde, alguma coisa que envolvesse isso, mas eu também tinha certeza que eu não queria laboratório. Não era algo que me chamava atenção. Eu sempre brinco, eu sou muito ligada no 550, né? Nem no 220. Então, o laboratório é muito calmo para mim. É algo muito terapêutico, sabe? E não rola, é algo muito Só quando você arregalou o olho aí, calma. Eu acho que você nunca trabalhou num laboratório com muita rotina, não. Porque... mas eu tinha essa mesma sensação, apesar de tudo. Até no meio da rotina, eu sou mais adrenalina. E aí eu falei, nossa, eu acho que laboratório não vai dar certo. E aí comecei a faculdade, vim conhecer um pouco da perfusão, acho que no 4º ou 5º semestre, num trabalho que eu fiz, porque eu tive que apresentar em grupo. Aqueles trabalhos em grupo que cada um faz um pedaço, né? E aí eu fiquei com um pedaço da perfusão, não foi algo que eu me encantei, não cheguei, as meninas chegaram aí no ICARD, pegar alguma parte do equipamento, a gente levou para a sala, mas nada que me chamasse muita atenção.
Porém, eu tenho até hoje, todo seminário nosso, nós éramos 6, depois viramos 7, né? Todo seminário nosso terminava com um biscuit. O pessoal da sala brincava que era o melhor seminário, porque sempre tinha um doce ou um biscuitzinho, né, de lembrança. E eu tenho até hoje os corações. A gente fez biscuit com os corações muito detalhadozinhos, com perfusão extracorpórea, e eu guardei isso. Por coincidência ou por algo, eu acabei guardando. E aí eu fui aos poucos. Quando eu estava bem próximo de terminar a faculdade, eu encacotei que eu queria estética, que é uma área que eu queria, e meio que travei. Comecei a ver o campo, como é que estava, eu falei, não, eu vou para algo que tenha menos gente envolvida, vou ver como é que eu faço. E aí, depois de fazer meu coordenador virar a cabeça para achar um estágio para mim em estética, a gente conseguiu só em, acho que foi Alagoinhas ou foi Serrinha, algo do tipo. Acho que era Serrinha. Eu falei, Marcos, não, eu desisti. Eu vou perfusão, porque quase ninguém da sala vai. Aí ele fez, mas só porque o povo não vai? Eu falei, eu vou. Aí fui eu e mais 2 colegas. Comecei, meu primeiro dia de centro cirúrgico foi um horror. Eu passei muito mal. Foi em feira? Foi em feira? Eu fui para o hospital em cardio, em feira, e eu fui acompanhar a cirurgia cardiovascular mesmo. Então, eu fiquei 6 meses imersa nisso, né? E aí, minha primeira cirurgia foi um desastre, porque, primeiro, quando você chega, eles lhe pedem para virar uma largatista. Então, você tem que grudar na parede. Você não pode atrapalhar em nada, né? E eu tinha medo de triscar em qualquer coisa que era estéreo, eu estragar tudo. Nossa, que sensação. O paciente entrou na sala, eu comecei a passar mal. O paciente acordado, conversando, e eu não conseguia respirar, eu de máscara. Imagina, eu de máscara, o ar-condicionado. Eu não conseguia respirar. Eu falei, meu Deus, que sensação horrível. Esse homem vai entrar aqui, vai anestesiar, esse homem vai dormir, eu não vou dar conta. E aí eu fiquei... Eu brinco que, graças a Deus, foi no estágio, porque se fosse na pós, eu ia dizer, pronto, joguei meu dinheiro fora, joguei tudo que eu estudei um ano e meio, eu joguei fora, porque eu não vou aguentar ficar no centro cirúrgico. E eu cheguei a passar mal na hora que começou a abrir o paciente. Passei mal a cirurgia toda. Cheguei em casa, eu não tenho condição de voltar naquele hospital. E agora? E eu não sei se Sócrates lembra de uma das minhas colegas que é Chay, que tinha um cabelo cacheado bem, bem grande. Ela acabou tendo um câncer no final do semestre, no final do curso da gente. E eu falo isso, gente, porque eu sempre conto, tá? E ela não tem problema com isso. E como ela estava em sessão de químios, né? Ela, graças a Deus, está bem, está curada, está ótima, maravilhosa. E como ela sempre tinha sessão, tinha manhãs que ela não conseguia acordar bem. E na verdade, até hoje eu moro no mesmo lugar, eu moro muito perto do hospital em Cardio. Então, tipo assim, se tinha que estar lá 7 horas, 20 para 7, ela me ligava, amiga, hoje não vai, tô me sentindo mal. Então, eu acabei ficando ainda mais imersa. Então, eu peguei muita cirurgia. E eu falei, é isso aqui que eu quero. E comecei a pesquisar. Então, eu formei em junho para julho. Julho foi a minha colação. Em agosto, isso em 2018. 2016. Mas assim, você se habilitou como biomédica na área de perfusão? Então você não é analista clínica. Eu sou habilitada em análises clínicas, porque a gente faz o estágio no 8º semestre em laboratório. Eu fiz lá no Hospital da Mulher. Fiquei 6 meses lá em laboratório. No Hospital da Mulher, eu gostei da experiência, porque porque eles têm um laboratório acoplado, né? Que atende pessoas de fora, porém a gente também tem a demanda de dentro do hospital. Então, eu acompanhei recém-nascido em leito normal, né? Em quartos, com os pais, com as mães. Acompanhei UTI neonatal, então a gente fazia coleta, a gente acompanhava esses exames neonatais, e a gente teve a parte de laboratorial, porque a gente passou por todas as fases de laboratório, né? Porque eles têm um laboratório lá. Então, foi uma experiência bem legal também. Então, eu saí habilitada em análises clínicas e perfusão, circulação extracorpórea. Aí, quando eu fui para pós, aí sim, com o diploma da pós, eu me torno ainda mais habilitada, né? Na verdade, com uma pós-graduação na área.
Então, eu comecei a pesquisar muito. Eu já conhecia o Jeff, lá da Asgard, que foi onde eu me formei, em uma palestra que ele tinha vindo na Bahia. E aí eu comecei a pesquisar sobre. Ele era a nossa referência, ou até hoje ele é, na verdade, porque ele é biomédico. Então, por ser biomédico e por ter se destacado na área da perfusão, né? Hoje ele tem equipe em Goiânia, ele tem um grupo deles lá de perfusionistas, muito bacana. Então, por ele ser destaque, foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Então, tinha a opção de ir para São Paulo, para o INCOR, e tinha a opção de ir para Asgard, né? Em São Paulo, no INCOR, tinha a opção da residência, de fazer também, porém, eu optei pela pós tradicional, né? Pelas aulas. E comecei a correr atrás, e fui, me matriculei. Em agosto, eu estava no meu primeiro final de semana de aula. Depois de isso em Goiânia. Isso. Em Goiânia, isso. Eu ia um final de semana por mês para Goiânia. Ah, legal. Isso. A gente tinha e aula as passagens sexta-noite, não era caro demais, manhã. não? Todo mês essas passagens para Goiânia. Então, eu brinco que eu dou dicas, tá? Eu dou dicas para quem quiser ir para Goiânia. Eu peguei todos os macetes. Primeiro mês eu tomei bem uma facada, e porque não tem voo direto para Goiânia. Então, ou você faz escala em São Paulo, ou você faz escala em Brasília. E aí, meu primeiro mês, eu lembro que eu gastei mais de R$800 só de passagem de ida e volta. Isso eu tinha que achar um hotel que prestasse lá, e eles indicam alguns. Eu totalmente sozinha, não tinha colega para dividir quarto, não tinha nada. Então, o primeiro mês foi bem pesado, mas é aquele mês do tipo assim, eu preciso tentar, né? Eu preciso ir. E aí foi quando eu comecei. Depois eu aprendi, tá? Que eu precisava só ir até Brasília de avião, e de Brasília você pode pegar uma passagem de R$50 para Goiânia e você chega no tempo da aula, tá? É mais barato. Legal. E é longe? É quanto tempo de ônibus? É uma boa logística. De Brasília para lá é 1h30, 2 horas, mais ou menos. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas é mais ou menos esse tempo. Não é longe. Acho que é R$50. Então, eu pegava nessa logística também. Eu precisava trabalhar para pagar após, porque, querendo ou não, é um preço de uma faculdade, né? A mensalidade, não tem para onde correr, que todo mundo sabe disso aí que anda fazendo. Verdade. Então, a gente tem um custo para isso. Então, eu comecei a me adaptar da seguinte forma: o trabalho que eu tinha na época, eu consegui negociar para que no final de semana que eu tivesse pós, eu trabalhasse de segunda a quinta com o almoço, sem tirar o horário de almoço, né, dobrado, para que eu conseguisse folgar na sexta. Porque aí eu saía de Salvador sexta, meu voo era geralmente 4 e pouca para 5 da manhã. Eu chegava em Brasília umas umas 8 horas. 8 horas. E aí eu já pegava o Uber, ou então tinha um ônibusinho que ia para a rodoviária. Da rodoviária eu pegava o ônibus que ia para Goiânia. Chegava por volta de meio-dia, já chegava para almoçar. Chegava 11 e pouca para meio-dia, já chegava para almoçar. E aí eu conseguia descansar um pouco à tarde para ir para enfrentar a aula à noite, né? E sábado e domingo de manhã. Aí domingo de manhã era sempre aquele corre. O voo de domingo tinha que ser o último, para a gente conseguir sair da aula meio-dia, 1 hora, correr para a rodoviária, pegar um ônibus para lá, para de Brasília eu voltar para feira, para Salvador, né? Então eu chegava por volta de meia-noite, já cheguei a chegar 1 hora da manhã em Salvador e vim batida para a feira para no outro dia trabalhar, porque não tinha desculpa para não trabalhar na segunda, né? Então tinha final de semana que era bem cansativo. Até a gente conseguir colegas em Brasília que a gente dividia a gasolina na volta. Então já voltava mais barato um pouco e já menos cansativo do que um ônibus, e mais rápido. Então eu fui me adaptando. Eu tenho dicas, quem quiser ir para Goiânia, eu tenho super dicas, tá? Dá para dar uma economizada, mas o primeiro mês foi bem puxado. Depois que você começa a correria. Agora você trabalhava... começa a dividir quarto. Já faz as amizades e facilita. Você trabalhava com biomedicina nessa época ou em outra área? Não. Eu vim efetivamente ir para a área de hospital depois da pós. Eu sempre trabalhei em outras áreas. Trabalhei, na verdade, a faculdade toda eu trabalhei para poder... Minha mãe me ajudava, né? Mas eu tinha que pagar a faculdade. Então, eu trabalhava durante o dia todo, estudava à noite. E após a mesma coisa. Fiquei trabalhando... consegui um emprego que
que me possibilitava um salário melhor, porque o custo que eu tinha era muito alto. Então, só de pós eu tinha um custo de mais de R$ 1.000 juntando mensalidade e passagem todo mês, hotel, né? Mais de R$ 1.500. Então, eu precisava ganhar mais que isso para que eu pudesse continuar dar seguimento nisso, né? Então, eu não trabalhava na área. Quando eu voltei da pós, vocês querem que eu já emende essa história toda? Posso emendar? Fique à vontade, fique à vontade. Quando a gente for... Quando a gente ficar curioso aqui de alguma coisa, a gente vai e pergunta. Eu já tenho uma curiosidade que você falou aí de dicas que você vai dar. Vale a pena visitar Goiânia? Pergunta capciosa. Sou apaixonada. Apaixonada. Só quem viveu assim, uma rotina que pode falar de fato se vale a pena ou não. Eu já fui para Goiânia e eu gostei bastante da cidade. Legal. É bem gostosa a cidade. A gente tem um grupo dos amigos perfusionistas, né? Que de vez em quando a gente solta. Que saudade do Goiás! Eu gosto muito. Sou muito suspeita para falar, mas foi uma cidade que eu gostei muito de conviver. No final, eu fiquei mais ou menos um mês lá, né? Estagiando nos hospitais de lá. Então, acabou que eu ainda vivi mais um período lá. Eu gostei muito de Goiânia. E nessa rotina, assim que eu concluí, né, minha pós, eu voltei para a Bahia. E aí veio o dilema. Aí eu tinha passado um mês em Goiânia, então eu já tinha saído do meu trabalho, o que eu tinha. Então eu estava desempregada no momento, pós-graduada, porém desempregada. E eu precisava achar uma solução, né, para como é que eu iria, para onde é que eu iria. Como é que eu ia fazer, que destino eu ia tomar. E aqui em Feira, eu não via muita possibilidade de porta aberta, né? Pela escassez. Aqui a gente só tinha, até então, um hospital. E aí eu falei, meu Deus, e agora o que é que eu faço? E começa aquela pressão familiar, né? Formou, você tem que ir para a área. Formou, você tem que trabalhar na área. Como é que você estuda tanto tempo para não ir para a área? E começou essa pressão muito forte. E teve um dia que eu falei, velho, eu preciso pelo menos tentar. Como eu vou fazer, eu não sei. E aí começou a bater aquele... Muita gente tem aquela depressão pós-formado, né? Formei e agora? Eu não tive tempo de ter isso. Porque eu formei e agora estou pós-graduando. Então, eu não tive tempo de ter isso, de viver esse... Formei e agora? Eu não vivi isso, né? Então, eu vivi isso depois da pós. Então, era 2 investimentos muito altos para dizer para onde eu vou agora. E aí, certo dia, eu comecei a pesquisar. Eu falei, meu Deus, onde em Salvador tem a cirurgia cardiovascular que eu possa me adequar, né? E aí fiz uma pesquisa no Google e vi que tinha o Hospital São Rafael, que tinha o Santa Isabel. Cardíaca em Salvador, você jogou no Google. Cirurgia cardiovascular. Thalita, só uma dúvida, uma curiosidade minha. As únicas hoje que tem ainda pós-graduação ainda a residência em São Paulo e a pós de Goiás? Lá em Goiânia? Ou tem alguma outra, você sabe dizer? Eu não sei se reabriu no Rio de Janeiro, mas hoje, se você me perguntar as referências, é INCOR e Asgard. Legal. Que eu afirmo que tem informação boa, entendeu? A INCOR você vive, tá centro cirúrgico o tempo todo, é uma residência mesmo. Você vive dentro daquilo ali. E a Asgard vem com esse conceito de aulas, né? E você também, durante a pós-graduação, você pode ir dias antes ou dias depois e agendar para você acompanhar cirurgias também. Chega a um módulo que eles já começam a liberar para você acompanhar. Então, você tem essa vivência, é bom. No meu caso, eu tive 6 meses de vivência antes. Então, eu fui com certos vícios, eu brinco com o Jeff, eu fui com certos vícios e várias dúvidas. Então, tudo que se falava na aula, eu questionava. Eu falei, mas isso não pode ser assim? Então, eu fui já na prática, a realidade com uma vivência diferente. Eu fui com uma vivência diferente também de ir sem base de estudo. Certo? Uma vivência sem base teológica, que é fundamental. Então, eu tive que remodelar a minha vivência de forma correta e teológica, só para vocês entenderem. E aí, gente, quando eu voltei, veio aquela crise, né, pós-graduada, eu
e agora? E aí eu fiz uma seleção dos hospitais e fiz um roteiro no Waze. Eu falei, eu saindo de feira, quais hospitais eu vou primeiro, né? E aí o São Rafael era o primeiro, porque dá para... O ciclo o São Rafael era o primeiro, porque eu conseguia vir ali pela BR, né? E aí, quando eu cheguei no São Rafael, eu vi no site que Dr. Luciano Rapoldi era o cirurgião-chefe. Eu falei, é esse nome que eu vou procurar. Não sei quem é, não sei de onde vem, não sei para onde vai, mas é esse cara aí que eu estou buscando, né? E aí eu fui e cheguei lá na recepção de baixo. Eu falei, moço, centro cirúrgico, serra cardiovascular, e o segurança é ali. Aí fui. Recepção de baixo, era o primeiro andar. E fui. Quando eu cheguei no primeiro andar, eu falei, amigo, eu queria saber se o doutor, a pessoa íntima do doutor, tá? Eu queria saber se o doutor Luciano Rapoldi ainda é o chefe cirurgião aqui da... Ele fez assim. Eu falei, não, eu tô com um currículo meu e queria entregar ele, ou alguém que possa... Queria entregar a secretária dele. Foi assim minhas palavras. Aí ele fez... Ele tá ali na sala, tem uma pessoa com ele. Quando a pessoa sair, a senhora entra. Eu falei, ele não entendeu. Eu não conheço o cirurgião e eu não tenho condição de entrar na sala do cirurgião na minha cara de pau para entregar um currículo, né? Eu não achava que seria tão acessível assim. Foi o primeiro. E aí a Você, olha, deixa eu lhe interromper aqui. Deixa eu lhe interromper rapidinho. Você está na Bahia, querida. Aqui na Bahia, há algumas coisas que talvez você tivesse dificuldade lá fora, você vai ter uma facilidade aqui na Bahia. E eu não estou falando em tom de crítica do nosso estado, não. Eu estou falando elogiando. Então, às vezes, uma burocracia desnecessária, não precisa. Eu contei no podcast anterior que eu precisava, quando eu vim fazer estágio aqui, eu precisava de uma faculdade com internet, para eu poder fazer, quando eu estava fazendo estágio, aí meus colegas lá da Baiana, onde Gabriel estudou, falaram, só, vá lá, é só você dar um bom dia, que você entra, acessa computador, sem login. Eu falei, mas eu não tenho login. Não, fale com o rapaz que seu login não saiu ainda. Cheguei lá, meu login não saiu ainda. O cara, não, use o meu de administrador, pá. Então eu entrava na faculdade que eu não era aluno, usava internet, como eu ia com muita frequência, foi amigo assim, né? Conhecido dos caras lá que cuidavam do laboratório, aí era que eu acessava mesmo. Então, essa história que você está contando aí, para mim não é novidade nenhuma, porque aqui você chega assim, não, eu preciso falar com você. Ah, ele tá ali, peraí que você entra logo. E aí entra. Mas aqui em Feira a gente não tem muito isso, sabia, Sócrates? Aqui em Feira de Santana o acesso é mais complicado. Então eu tinha uma barreira por conta daqui, não era nem de fora. E aí, quando a moça... Aí eu sentei perto da porta, né? E fiquei lá bem, bem quietinha. A moça saiu. Eu voltei na recepção e falei, moço, o senhor pode anunciar? Ele fez, não, a senhora bate na porta e entra. Eu falei, não é possível que ele vai fazer eu passar essa vergonha, porque você avisa, né? Tem uma moça... É bem assim. E aí eu muito envergonhada, muito sem jeito, bati na porta. Aí ele, pois não. Eu falei, doutor, licença, desculpa interromper. Na verdade, eu só queria deixar um currículo, mas o rapaz pediu para eu entrar. Fui já me justificando, né? Para ele não achar que eu entrei de qualquer jeito. Eu falei, o rapaz da recepção que pediu, tal. E aí me apresentei, e eu em pé, não conseguia sentar. Ele, não, sente. Eu falei, não, é rapidinho. Morta de vergonha. E aí eu me apresentei, falei que eu era perfusionista, que eu tinha voltado de Goiânia, que eu estava concluindo até a questão dos estágios na época também, porque eu só fiquei um mês lá, né? Então faltava algumas cirurgias, e que se ele tivesse a oportunidade, eu queria acompanhar algumas cirurgias dele e tal. E aí ele fez, mas existe formação para ser perfusionista? E aí na hora eu sentei, eu falei, não, vou sentar para conversar com ele, né? Vou precisar. Eu falei, já que ele puxou, eu sou biomédica, eu sou pós... Já que ele puxou o assunto, eu preciso defender aqui um negócio que eu estou estudando, né? Porque senão nem eu vou fazer mérito para mim mesma.
E aí expliquei a ele que eu era biomédica formada, graduada, né? E que sim, para perfusão existiam sim campos no Brasil que formavam perfusionistas por meio teológico, por meio de vivência e tal, tal, tal. Por que isso, né? E aí vem um pouquinho da história da perfusão. Antigamente não existia cursos ou pós-graduações para perfusionista. Então, como que funcionava? Você é instrumentador, algo ali envolvido no hospital, no centro cirúrgico, e o médico precisa de um perfusionista. Então, ele chama, ele orienta e ele ensina o que ele quer que aquela pessoa faça com as máquinas. Então, você toma instruções, é tipo um curso técnico, certo? Acontecia assim antigamente. Então, os nossos velhos perfusionistas, que têm muita experiência, que têm muita base, foram formados dessa forma. Então, assim, o que é que você faz aqui? Não, eu faço assim porque o médico diz que o procedimento é esse, certo? Então, eles não têm, né, não tinham até então, hoje alguns já estão procurando, mas não tinham base teórica para desenvolver, para uma discussão no meio do centro cirúrgico, entendeu? Para dizer se sim ou se não, o que faz e o que não faz, né? Então, funcionava muito assim. Então, hoje a gente tem perfusionistas que estão há 20 anos na área. 20 anos atuando. Então, eles sabem fazer muito bem a perfusão, se aprimoraram em muita coisa, mas não tinham essa formação. Então, por isso o susto do doutor na época, né? E aí eu expliquei. E ele me falou que ele trabalhava com uma equipe e que ele precisava conversar com a equipe dele antes de me acrescentar na equipe, né? E aí eu expliquei que eu era de Feira de Santana, mas que eu tinha disponibilidade para estar em Salvador. Nisso, eu saí de feira, eu tomei café da manhã com a minha avó, e aí eu falei com ela, avó, eu vou entregar uns currículos e mais tarde eu volto. Na cabeça dela, eu tinha desistido da perfusão, porque eu já tinha um mês nisso, naquela depressão pós-graduada, sabe? Então, ela achou que eu tinha ido procurar um emprego em qualquer outra área que eu já tivesse trabalhado, ou alguma coisa do tipo. E eu fui para Salvador sem ninguém saber. Minha mãe não sabia, minha avó não sabia, então eu fui escondida, né? Vamos dizer assim. E aí eu conversei com ele, expliquei que eu era de feira, mas que eu tinha possibilidade, disponibilidade para estar em Salvador e tal, tal, tal. Aí ele me explicou que a equipe dele, para mim, seria melhor no português, porque lá as cirurgias eram em maior demanda e já marcadas, né? E que ele conseguiria fazer uma escala para mim, para que eu passasse dias seguidos em Salvador, ou tivesse a ordem certa de vir de feira para Salvador, né? E aí eu falei, tudo bem, eu aguardo o contato do senhor. Deixei meu número, agradeci e fui embora. Continuei o meu roteiro, já cortei o Hospital Português, né? Já que era ele e a equipe dele lá, eu falei, lá eu não preciso ir mais. Também. Já encontrei o cara aqui. E aí eu fui no Santa Isabel. Lá eu fui no andar que tinha os cardiologistas, falei com todas as secretárias que vocês imaginarem, eu achei, as que eu estava procurando, né? Então eu deixei meu currículo e aí voltei para a feira. Voltei no fim da tarde para a feira, já era meio da tarde para o fim da tarde. E no meio do caminho minha avó me ligou, eu falei que estava voltando de Salvador e que depois explicava e tal. E quando eu cheguei aqui, eu não cheguei a contar nada a ninguém também, porque eu fiquei naquela, né? Será? E aí a única coisa que eu disse à minha avó, eu falei, vó, a senhora ora, porque tem um currículo meu na mão de cirurgião. Só disse isso. E segui, né? Dormi, tal. No outro dia, eu fiquei em casa o dia todo. Quando foi à tarde, meu celular tocou com o número 71. E aí, na hora que eu atendi, era o próprio doutor Luciano Rapoldi. Nossa, quase eu tenho um trem. Eu comecei a passar mal. Eu falei, eu não estou nem acreditando. E aí ele falou que a equipe tinha aceitado e que eu podia ir para Salvador. Né, para poder acompanhar cirurgias, que era para eu ligar para a secretária dele, no português e tal. Então, foi quando eu comecei a viver essa experiência da perfusão. Acabou que aconteceu do próprio doutor Luciano e do doutor Léo Frauzini, eles irem para Goiânia, junto com a equipe de médicos que o Jeff trabalha junto, se aperfeiçoar em cirurgia minimamente invasiva. Então, acabou criando um elo também nisso aí. Legal. E eu fiquei um tempo lá com eles em Salvador. Fiquei um tempo atuando com eles em Salvador. E aí, depois, a logística, para mim, acabou ficando um pouco pesada, porque eu estava ainda, querendo ou não, como estagiária, sabe? E aí, ficou um pouco pesado para mim. E eu acabei regressando, né? Voltando para a feira.
E aí, nessa volta para a feira, eu fiquei meia parada ainda, fiquei esperando ver se surgiu oportunidade no outro hospital aqui, no EMEC, né? Que começou as cirurgias, mas começou em plena pandemia. E foi quando eu comecei a questão das palestras. A gente montou eu e os gêmeos começamos a palestrar. Eu comecei a palestrar com eles em sala de aula. Depois veio o projeto eu, Carlos e o professor de anatomia, nossa, fugiu o nome agora, peraí que eu vou recapitular. E a gente começou a fazer lá em Salvador e aqui em Feira um mini curso, né, de cirurgia envolvendo a perfusão, diagnóstico por imagem e anatomia. E nisso a gente começou, o primeiro em Feira fez muito sucesso, a gente foi para Salvador. E quando a gente começou esse embalo, acabou vindo a pandemia, a gente precisou suspender. E aí, no meio dessa pandemia, eu acabei segurando também, não fui para hospitais, né? Acabei segurando. Essa semana eu conversei com o Jeff sobre assumir uma parte de ECMO. A gente ainda está em conversa aí para ver se eu vou ou não. Mas minha história na perfusão é aí. Eu tive vivência antes e depois da pós, né? Para poder estar dentro do centro cirúrgico. Professor Roberto, gente, lembrei. E é um evento muito legal. Ele é professor de anatomia, você ia falar da perfusão, né? E eu acho que tinha alguma coisa da fisiologia também. Eu vi anunciando no Instagram essas coisas, achei muito legal a ideia, né? Botar três profissionais assim para o aluno ter essa vivência e tal. A ideia é muito legal de vocês. O mais bacana do mini curso é que a gente conseguiu envolver o teórico e o prático. Então, ficou muito bacana. O que é que a gente consegue fazer? O Roberto vem com a parte de anatomia, então ele fala especificamente sobre a anatomia cardíaca, e a gente envolve um pouquinho do sistema respiratório, né? O Carlos vem mostrando como a gente diagnostica a necessidade de uma cirurgia através de diagnóstico por imagem. Então, ele consegue levar os alunos também para laboratório para ver as imagens, para analisar. E, por fim, eu falo sobre a perfusão, teoricamente, dou uma abrangência sobre ela, e a gente vai para dentro do laboratório conviver com as máquinas, com o que a gente usa. Então, a gente consegue levar um respirador, a gente consegue levar um biopump, as canulações, a gente consegue mexer com corações de origem animal, né? E o pulmão também. Então, o carro-chefe é o pulmão inflado no final, a gente mostrando tudo isso. Então, a gente conseguiu unir o teórico ao prático em três vertentes da biomedicina de conteúdo, né? Em um mini curso só. Muito legal a ideia, muito legal. Tomara que essa pandemia acabe logo para vocês retomarem, que eu tô curioso. Antes da pandemia, a gente ia, inclusive, para outras cidades de fora. A gente fez feira, Salvador, ia voltar para Salvador. Inclusive, a gente fez uma parceria com a ITC, aí da FTC, né? E a gente ia voltar para Salvador, mas aí veio a pandemia. Até o que a gente já estava alugado em outra cidade, a gente precisou segurar. E a gente também tem projetos, né? Eu venho conversando muito com o Jeff, de trazer a pós aqui para a Bahia, para o Nordeste, né? A gente não tem aqui na Bahia uma pós-graduação, então a gente tem esse pensamento. Na verdade, é um desejo que arde muito em meu coração. Eu consegui trazer isso para cá e a gente conseguir montar algo aqui, até para facilitar e para a gente conseguir, aqui no Nordeste, abranger mais pessoas dentro da área, né? Então, eu sei que é um custo, eu vivi isso, então eu sei que é um custo muito alto a gente sair daqui para ir para lá. A gente conversou sobre isso daqui a instantes, né? Então, o custo é alto, não é todo mundo que consegue. Conheço colegas que tiveram que, como não tinha nada que prendesse aqui, por exemplo, eu conheço colegas que formaram depois de mim, inclusive na UNEF, né? E conseguiram um trabalho de laboratório lá e se mudaram, porque ficando lá o custo era menor, né? Era mais fácil de lidar. Mas eu tenho esse desejo no coração da gente ter uma pós de perfusão aqui, atuando. Como eu tenho o desejo que as faculdades de biomedicina abranjam um pouquinho mais sobre a área, para que a gente consiga englobar mais a perfusão, como o desejo mesmo dos alunos. A gente precisa. E até fiquei surpreso quando você falou que saiu habilitada em perfusão, porque eu não conhecia nenhum aluno que saiu habilitado e fez estágio durante a faculdade.
como uma das matérias que eu dou meu diploma é com habilitação. Então é legal, porque uma das matérias que eu dou, que é de introdução à biomedicina, aquela que fala sobre a profissão, eu sempre falava isso, eu não conheço ninguém. O pessoal falava, eu queria sair habilitado em não sei o quê, não sei o quê. Já vou dar seu exemplo, por exemplo, na perfusão de bem-sucedido, e de repente chamar você para dar uma palhinha em uma aula para isso. Você é um exemplo disso, Gabriel. Eu não conheço ninguém que é habilitado em imunologia. Eu fiz mestrado e doutorado em imunologia, mas ser habilitado em imunologia... eu conheço alguns outros, porque o estágio mesmo que eu fiz, que era no CEDAP, outros colegas que eu conheço também fizeram ou antes ou depois de mim. Então eu acabo conhecendo alguns também específicos em imunologia, mas de fato é isso, né? Tem algumas áreas que a gente não conhece tanto. Agora, Thalita, o que é que você acha? Eu acho também sempre a ideia de ter um curso de especialização muito interessante, porque além do conhecimento e do acesso às pessoas, ele divulga mais a área internamente, né, nos estados e cidades. Então, só o fato de ter uma especialização aqui, você vê que o cirurgião-chefe, por exemplo, não conhecia. Então, acho que isso já ajudaria de antemão a divulgação. E você acha que o mercado está em expansão nesse sentido? Ou está estável? Sim. Essa semana a gente teve até eu estou num grupo de perfusionistas, né? Onde está o Jonatas, o Jeff, todo mundo, e aí foi questionado, né? Quantos biomédicos atuantes a gente tem? E aí a gente recorre para o cadastro da SBSEC, né? Que é a Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, e atuantes mesmo, quando a gente vai parar para ver, acho que tem 1.000 e poucos registrados. Então, nós somos muito poucos ainda para um Brasil cheio de cirurgia cardiovascular, com cirurgia do coração à torta e à direita, né? Então, eu sinto a necessidade de divulgar isso. É o que eu falei no início com vocês. Quando eu começo a dar palestra para os alunos do primeiro e segundo semestre, e é quando eu coloco que eu acho que as faculdades deviam abraçar isso mais, eu não tive a oportunidade de conhecer a perfusão, né? Então, foi uma apresentação que eu fiz, aqueles trabalhos de seminário que a gente faz, que no fundo a gente pega alguma coisa, mas não se aprofunda naquilo, né? Então foi algo bem pincelado para mim na época. E eu brinco que eu conversei com vocês sobre a questão da agitação. Eu tenho um pulsar muito grande por parte administrativa, né? Essa parte de montar as coisas. Então, o curso que a gente começou, o mini curso que a gente começou de circulação, de anatomia, né, com ênfase em circulação extracorpórea, eu acho que abriu um leque muito grande. Essas palestras que começaram a surgir, acabou que de 2018 para 2019, eu fiz mais de 6 ou 7 seminários Feira Salvador. Foi algo que foi acontecendo naturalmente, as pessoas começaram a me procurar muito, me assustou muito, mas foi algo que, tipo assim, eu acho que quando as pessoas viram uma luzinha, sabe? Vamos puxar essa luz aqui, porque existe a curiosidade. Como você me falou, Gabriel, eu tenho curiosidade na área. E eu acho que é uma área que realmente desperta curiosidade e que a gente acaba não tendo muito acesso direto. Então, o Jeff, quando veio para uma das palestras que o Gêmeo trouxe, foi algo que os alunos entupiram o auditório, porque não tinha, e ninguém sabia quando ele ia poder voltar, ele vinha de longe. Então, eu acho que a oportunidade de ter alguém aqui, como já está acontecendo, acho que com o Luiz mesmo, eu já vejo ele fazendo. Luiz assistiu uma palestra minha, uma das primeiras palestras que eu fiz em Salvador. Então, ele me chamou, me perguntou, eu falei com ele como tinha sido a minha rotina, né? E ele hoje está na Asgard, está muito destacado, o Instagram dele é totalmente voltado para isso. Então, o mini curso que a gente começou a fazer, começou a abrir também leques para isso aí, para a gente abrir a visão, né, dos alunos e ter a oportunidade de, por exemplo, se a gente conseguir uma pós-graduação aqui na Bahia, a gente tem um leque de alunos interessados nisso. Eu tenho certeza disso. E olha, Gabriel, vou dar mais ferramenta para você. Luiz, salvo engano, conheceu Thalita no Masterclass. Eu acho que foi lá no Masterclass que ele assistiu a palestra de Thalita. Ele me conheceu em uma palestra anterior,
E aí ele começou a se aprofundar numa masterclass, ele estava lá de novo, e ele foi um dos alunos que palestrou, não foi? Foi ele que eu mandei falar 10 minutos e ele falou quase meia hora. Eu vou chamar ele aqui um dia no podcast para a gente conversar, mas ele tinha um trabalho de TCC bem interessante, com tubos de coleta, e aí eu fiz questão de colocar alunos falando, e eu fui lá no Masterclass, ele assistiu sua palestra, ele estava presente, ele comentou comigo que iria se formar. Eu acho que ele foi para Goiânia, estudar em Goiânia também, né? Tá, ele tá lá na Harvard, tá se destacando muito ele. E assim, eu também acho que tem muito campo, e eu acho que um nome muito bom para poder começar aqui, trazendo essa, vamos dizer, uma filial da Asset lá aqui para a Bahia, o nome seria você. Eu tenho certeza que tem alunos, a gente tem muito aluno de biomedicina. Eu incentivo cada vez mais os alunos da área de saúde fazerem coisas diferentes. Chega de ficar todo mundo fazendo a mesma coisa. E com certeza a perfusão extracorpórea, a circulação extracorpórea, né? Você corrige, porque às vezes a gente fala errado. Circulação extracorpórea ou perfusão, né? Sim, pronto. Tá vendo aí, Gabriel? É uma só. Mas eu tenho certeza que tem campo, é uma área legal, e quanto mais biomédicos tiverem aqui, mais campo tem, porque cirurgia faz, né? Se faz cirurgia, precisa do profissional. Então eu acho que se tivesse uma pós na Bahia, era mais um motivo para a Bahia estourar. E uma coisa interessante de Goiânia é uma cidade pequena, né? É uma cidade do interior que é capital. Os prédios são pequenos, a cidade é arborizada, tem umas praças, um monte de feiras, não sei o que a galera gosta de ir. E em Goiânia tem uma galera diferenciada. Eu conheci uma equipe em Goiânia que eles trabalhavam com doenças autoimunes, né, com o diagnóstico laboratorial de doença autoimune. Simplesmente é de lá que sai o consenso nacional de diagnóstico por fluorescência de doenças autoimunes. De FAM, toda vez que tem um consenso nacional, é uma equipe de Goiânia que faz. Goiânia também tem lá a equipe do Dr. Jeff com circulação extracorpórea, que só vai ter em São Paulo. Então é uma cidade pequena que tem uma galera antenada em fazer coisas grandes. Pode esquecer de Bruno, né? Bruno Câmara, que é de lá, e tem uma das maiores páginas e mais antigas de biomedicina, que é o Biomedicina Padrão. É dele e é de lá de Goiânia também. Então, e é o que eu comentei com vocês. Eu acho que ele dá aula na Asgard, mas eu acho que é em outra pós, eu acho. Não chegou a ser meu professor. E foi o que eu contei para vocês agora há pouco. Eles são referência, só para vocês terem noção, em cirurgia minimamente invasiva. Eles explodiram nisso. Cirurgia cardiovascular com circulação extracorpórea minimamente invasiva. A área de saúde em Goiânia, ela é muito respeitada. É algo que as pessoas têm respeito por aquilo ali, eles se dedicam àquilo ali. Você vê que as equipes existem reuniões. Eu achei isso maravilhoso. Existem reuniões com os cirurgiões, os residentes e a equipe de circulação. Eles trabalham em conjunto, sabe? E tudo que eles fazem é alinhado. Então, assim, as cirurgias hoje cardiovasculares de lá, pelo menos as que eu fui para o hospital público lá, acompanhei hospital particular também. Então, a equipe deles hoje lá formada é uma equipe muito, muito, tipo assim, de dar exemplo mesmo, sabe? Muito dedicada. Então, foi algo que me surpreendeu e que eu admiro muito, 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 muito. Eles são muito interessados nisso, na ciência e na área de saúde. Eles se dedicam bastante à saúde. Eu fiquei impressionado com isso também lá em Goiânia, como eu vi. E inclusive, todas as faculdades, as públicas, as privadas, o que eu falei da doença autoimune é na Universidade Católica, nem é na Federal de Goiás. Fui lá, quando eu vi a estrutura, eu fiquei doido, microscópio de fluorescência, tudo. Falei, caramba, e mesmo assim é uma cidade pequena, né? Talvez do tamanho de Feira de Santana, não sei nem se chega a ser do tamanho de Feira de Santana.
Eu não sei. Essa semana o Instagram me mostrou, Sócrates falou, eu lembrei, essa semana o Instagram me mostrou aquelas lembranças que dá nos stories, né? Há 3 anos atrás eu estava correndo de manhã cedo lá no laguinho, perto do hotel. É o lago que fica o zoológico, tem um zoológico no meio de uma praça, só para você ter noção. Tem um zoológico no meio de uma praça, um lago bem grande. Eu falei, saudade do Goiás. Nossa, você anda muito livre lá. É a cidade que eu gosto. Tem as feirinhas mesmo, viu? Esse podcast sai um bocado de lugar legal para eu ir. Sensacional. Para as mulheres é sensacional. Tem uma rua chamada 44. Então, você compra roupa como se você estivesse lá no Brás, em São Paulo. Loucura, tá? Vou dar logo essa dica aí. Mais uma diquinha. A gente tinha mania de ir para a Feira da Lua. É Feira da Lua, Thalita? Feira da Lua, é o nome da feira que a gente ia. Saía da aula sexta-feira direto para a Feira da Lua, ou no sábado, no final da tarde. E rodava lá. São várias barraquinhas. Barraquinha mesmo de montar e desmontar. Com várias roupas, com lanche, com um monte de coisa. Sensacional. Até isso é diferenciado, porque é muito organizado. E tem umas coisas na feira que são muito bem feitas. Eu lembro que tinha, na época, uns churrasquinhos assim. Esse tipo de churrasquinho de gato que a gente tem aqui no Carnaval. Mas se você ver, Gabriel, de picanha, os cortezinhos bonitinhos... Eu nunca vi uma feira assim, que a galera tão cuidadosa com o visual da comida de rua. Eu fiquei impressionado. E é gigante, não é uma feirinha, não. É uma feira gigante. É uma praça de um lado e do outro. Você dá a volta, é imenso. Já tô com vontade e tô curioso. É legal. Antes da gente entrar aí nos equipamentos, que o pessoal tá curioso para ver, e eu também, até para perguntar as diferenças e tudo mais, eu fiquei só com curiosidade em relação, você me falou um pouquinho da rotina, como é mais ou menos o regime de trabalho de um perfusionista? Ele é contratado ou ele trabalha por cirurgia, ele ganha por plantão, como é isso? Vai depender muito, certo? Existem regimes por equipe, tá? Então, como é que funciona? Existem equipes que você vai entrar com um contrato e aí você ganha aquele valor. Existem equipes que você vai ser contratada pelo hospital através de concursos. Tem a EBSER que sempre faz. Então, você está ali contratada pelo concurso que você foi, tá? Você trabalha para o hospital. Então, seu valor é mediante o seu concursado. E existem equipes que você vai ganhar por cirurgia. Você é um perfusionista, a equipe está precisando de alguém para suprir ali, então você vai cobrar um valor por cirurgia. Depende muito de como você vai se locar ali com aquela equipe. Varia muito. Entendi. Legal. Porque uma das perguntas que mais surge, né, a dinâmica assim aí o dia a dia, como é, e assim, é uma coisa que também é uma pergunta capciosa, mas que se a gente não perguntar, vai surgir aí nos comentários, quanto é que ganha um perfusionista e a faixa salarial, mais ou menos, de um perfusionista? Porque a primeira coisa que os alunos falam, quando eu estou falando de cada habilitação, é essa. Tá, mas e aí? Ganha quanto? Quanto é a média, mais ou menos? E aí, mesmo enrolando, jogando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Não, fale uma faixa aí. Então, pergunta de aluno que se a gente não fizer, vai surgir. Como eu falei, varia de acordo com o acordo que você faz com a equipe, tá? Então, assim, possa ser que eles paguem um salário de R$2.000, R$2.500, alguma coisa do tipo. Ou você passe no concurso e o concurso lhe pague 17, 18, 20 mil reais. Isso vai variar muito, não é algo que tem fixo. Ou tem gente que não quer se associar à equipe, então cobra R$500 numa cirurgia, R$600 numa cirurgia, sabe? Então, isso aí varia muito, não tem como a gente precisar um valor. Fora que, por exemplo, em cada estado, isso também vai mudar muito por conta do que a gente vinha conversando. A Bahia, por exemplo, é um local que não tem um perfusionista, perfusionistas pós-graduados e tal. Por mais que você tenha várias qualificações, você não pode agregar isso a seu recebimento, infelizmente, porque existem profissionais que vão fazer mais barato, por exemplo. Verdade. No início você mencionou outras profissões que podem atuar como perfusionistas. Quais são mesmo?
Você falou de alguns. A gente tem, além do biomédico, a gente tem o farmacêutico, que pode, o bioquímico, fisioterapeuta, certo? Todos esses abrangem matérias na graduação que capacitam eles para pós-graduação. Legal. Certo. Então eu acho, Gabriel, que agora já dá para a gente. Eu até tentei colocar aqui, eu acho que deve ter aparecido no meio da tela aí sem querer. Eu queria que a gente, quando fala de perfusão e olha a cirurgia, vê aquelas imagens, né? O sangue passando, parecendo uma. Como é que chama? Uma bagunça de diálise misturado com um monte de cânula, uns tubinhos assim, parecendo aqueles equipamentos que o pessoal gosta de diálise, umas coisas assim. E eu tenho uma irmã fisioterapeuta, né? Que trabalha na UTI. Então, alguns termos assim com relação a alguns equipamentos, algumas coisas que paciente de cirurgia de UTI, eu acabo escutando mais com ela conversando. Então, quando Thalita fala aí de ECMO, então ECMO para mim é uma palavra que eu entendo. Assim, é como se fosse um equipamento que faz uma diálise, né? Isso explica aí o que é o ECMO de verdade. Antes da pandemia, né, a gente na pós aprendeu, por exemplo, que o ECMO salva pulmões, né? Então, a gente teve casos, relatos também, por exemplo, de pessoas que pegaram pneumonia muito forte e através da ECMO, que é onde a gente induz ali a parar aquele pulmão, e consecutivamente a gente acaba fazendo a punção por fora também, né, do coração, a gente consegue manter aquela pessoa ali com o pulmão funcionando, com circulação extracorpórea, e ao mesmo tempo a gente vai medicar aquele pulmão, vai tratar ele. Então, hoje, por conta da Covid, né, que é um vírus que atinge a área respiratória, e a gente consegue colocar esses pacientes em ECMO para poder ficar tratando essa área respiratória dele até ele recuperar boa parte do pulmão, né? Então, a ECMO Mas aí, ao invés de aí ser a oxigenação cirurgia sanguínea rápida, é feita no equipamento? No equipamento. Da mesma forma que a gente faz na cirurgia cardiovascular. A troca gasosa é feita toda no equipamento. Porque eu estou com todos os meus órgãos parados. Então, eu funciono por meio de órgãos artificiais mesmo. Eu tenho um pulmão artificial que faz eu tenho um aparelho, que é o oxigenador, que ele faz essa troca gasosa, certo? Eu tenho um aparelho chamado Biopump, que ele, por meio também dos dispositivos, a gente regula aquela punção. Então, ele que faz a circulação do sangue. Então, são literalmente órgãos artificiais. A gente trava os órgãos naturais para os órgãos artificiais. Então, mesmo sem ser em cirurgia cardíaca, tem o trabalho do perfusionista em alguma situação. Nessas situações assim, sim, por exemplo. A ECMO, na verdade, exige isso. Por quê? Na cirurgia cardiovascular, a gente tem um determinado tempo, né? O tempo de SEC, que a gente chama de circulação extracorpórea, é o tempo que o cirurgião está mexendo no coração. Tá? Então, assim, eu preciso que o coração esteja parado para que o cirurgião consiga fazer uma revascularização, fazer uma troca de válvula, tudo que ele precisa e mexer ali naquele coração, o coração vai estar parado e todo o sangue vai estar pulsando comigo, certo? O corpo não deixa de receber sangue, o corpo não deixa de receber sangue oxigenado, certo? A questão da ECMO é que a gente não tem um tempo que para o coração e o pulmão e volta o coração e o pulmão. A ECMO, ela fica constante. Então, a gente faz plantões de ECMO. Aquela máquina não para. Então, não tem como uma pessoa ficar não sei quantas horas naquilo ali. Então, a gente tem a equipe, se divide e faz plantões. Sempre tem que ter um perfusionista ou um profissional da área lá, da equipe, que fique acompanhando esse aparelho. Se travar, qualquer coisa do tipo, a gente entra de forma manual para ajustar ele. E a gente eu separei aqui algumas imagens para mostrar para vocês. E a gente teve na semana passada, o último podcast foi com a doutora Indira, né? A gente falou um pouco sobre
sobre estética, e eu deixo claro, eu não sei nada de estética. E agora a gente está falando com você sobre perfusão, e eu não sei nada de perfusão. Eu sei que o sangue é vermelho e que ele passa ali por algum lugar. E aí eu separei aqui alguns vídeos que eu queria que você pelo menos explicasse para a gente o que está acontecendo, quando usa o equipamento, o que a gente está vendo ali. Visualmente é bem bonito, mas assim, eu queria saber o que dá para falar. Assim, são vídeos curtos, mas é só assim, eu vou projetar aqui na tela, é bom porque o pessoal que está assistindo o podcast consegue visualizar também, e vai ser sem áudio. Então você pode falar em cima do vídeo. Viu, Thalita? Nos explique, por favor, aí, porque para mim, eu não estou vendo nada. É igual eu falo com o pessoal da imagem, me mostrando uma tomografia, uma radiografia, seja lá o que for, não sei de nada. Não é minha área, não conheço, não gosto, não sei. E da circulação extracorpórea eu só sei que é legal. Agora, do trabalho em si, eu não acho que deve ser tão legal, não. Na minha visão, eu não sei se eu gostaria muito, não, mas que do ponto de vista da terapêutica para o paciente é muito legal, com certeza. Então, eu vou colocar aqui... Antes até do vídeo, Sócrates, deixa eu só falar, você falou sobre não saber da área, mas eu sempre comento isso também. A perfusão exige da gente vários conhecimentos de matérias que a gente vê em torno da nossa graduação, né? Eu brinco assim, eu tô mexendo com o coração. Base, se eu não entender o sistema se eu não entender o sistema cardiovascular, eu não consigo fazer uma SEC. Se eu não entender o que é o sistema respiratório, eu não consigo fazer uma SEC. Se eu não entender um sistema renal, por exemplo, eu não consigo. Se eu não entender sobre pressão arterial, também não vai dar certo. Se eu não entender sobre exame laboratorial, aí eu também não tenho nem como fazer nada, porque isso tudo gira o tempo todo na SEC. Então, assim, eu preciso entender como o corpo humano funciona como um todo, porque eu vou tirar tudo de dentro dele e vou fazer tudo manualmente, certo? Eu preciso entender sobre um hemograma, eu preciso saber como é que está aquele paciente, eu preciso saber sobre a oxigenação dele. Então, eu preciso saber sobre o O2 e como eu estou fazendo, se está bem, se está ruim. Então, há acompanhamento durante toda a cirurgia. Então, a perfusão, além do manual, da montagem da máquina, do que a gente precise, o teórico é muito grande e muito importante também. Ou eu tenho isso como base, ou eu não vou para lugar nenhum. Eu preciso parar um coração. Então, eu tenho que ter noções muito específicas, por exemplo, sobre farmacologia. A gente trabalha com várias drogas, por mais que sejam drogas já de algum modo permanentes e persistentes ali naquele caso, eu preciso entender a quantidade de droga que vou botar, eu preciso calcular. Cada paciente é de uma forma, tem um peso, tem um tamanho, tem uma situação de cirurgia, de necessidade cirúrgica diferente. Então, a perfusão vai exigir de você matérias do primeiro até o 9º semestre. Não tem para onde correr. É bom você falar isso, porque é para a galera que não gosta de estudar, ver que não tem escapatória. Fisiologia, nossa, o tempo todo. Não tem para onde correr. Com certeza, e uma responsabilidade muito grande. Imagine uma bobagem que você fizer, o transtorno para a equipe, o transtorno para o paciente, o transtorno para todo mundo, né? É responsabilidade, é verdade. Com certeza. Posso colocar aqui? Fora que a gente está ali justamente para... A gente está ali justamente para que o cirurgião facilitar o trabalho do cirurgião. Então, eu preciso garantir que aquele paciente vai estar bem do início da minha SEC até o final, para que o trabalho do cirurgião feito no coração também seja de sucesso. Então, é uma parceria. Então, se ele me entrega o paciente bem, eu preciso devolver o paciente muito bem para continuar aquele processo após a cirurgia, o conserto, né, que a gente vai fazer, vamos chamar assim, no coração. E vem cá, é um perfusionista só por cirurgia, né, normalmente, ou fica mais de um perfusionista na equipe?
geralmente não tem necessidade de mais de um, não, é só um mesmo. Porque quando a gente começa a cirurgia, né, o paciente entra, eu tenho tempo de montar a minha máquina ali, porque eu só entro em SEC depois na hora que realmente vai mexer no coração. Então, eu consigo montar tudo, eu entro ali em SEC, vou acompanhando a SEC, a partir do momento que eu saio de SEC, o cirurgião está finalizando a cirurgia dele e finalizando com o paciente, eu estou desmontando a máquina, estou descartando todo o material que eu usei. Então, geralmente é um perfusionista por cirurgia. Se a equipe tiver cirurgia de manhã e de tarde, ou uma equipe maior, tem 2, 3 perfusionistas, mas para cada um, tipo assim, terminou a cirurgia, já tem outra equipe montada, entendeu? Não se faz necessário mais de um, não. Tá, durante o vídeo eu pergunto que eu tenho algumas perguntas mais específicas. Por exemplo, qual é a forma de você canalizar entre o paciente e o aparelho, por exemplo? Qual é o tipo de tubo? Mas são mais específicas. Acho que no vídeo talvez a gente veja um pouquinho disso. Né? Mas o vídeo é rápido. Mostrar, eu trago essa informação no final. Tá. Então deixa eu o vídeo é rápido, provavelmente não sei se vai dar para ela mostrar aí, mas deixa eu perguntar uma coisa também, que aí se qualquer coisa você já fala lá junto. Tem perda de sangue no equipamento, Thalita? Tipo assim, fica um resto ali que não volta para o paciente? Residual, Um resíduo. Sim. E tal, assim. A gente trabalha para que a gente consiga puxar o sangue, a gente geralmente trabalha com sistema vácuo, né? E aí eu consigo puxar esse sangue do paciente, né? No vídeo vocês vão ver ele cai no reservatório, a gente faz todo o processo. Ao final, eu não tenho como devolver 100%, eu vou devolvendo, mas chega um momento que eu preciso deixar a quantidade do meu reservatório para que eu não mande para o paciente. Porque eu estou trabalhando com canulações e com meio externo. Então, a partir do momento que o sangue vai acabando, vai vindo ar por trás dele. Então, a gente segura isso aí. Existe um equipamento que a gente consegue fazer a lavagem do sangue e criar bolsa de sangue. Porém, contudo, entretanto, todavia, esse aparelho não é 100% disponibilizado pelo SUS. E quando a cirurgia é particular e com um plano muito bom, que o custo dele é mais alto, né? A gente consegue acoplar ele na cirurgia. Então, depois que eu devolvo todo o sangue para o paciente até o meu limite, eu consigo transferir ele e gerar uma bolsa de sangue do próprio paciente e devolver esse sangue. Por que esse custo acaba sendo mais caro? E aí vai uma dica também para os estudantes, para os alunos, né? Esse equipamento, geralmente as fábricas, e aí é outro campo da perfusão que você pode seguir, as fábricas dos equipamentos, eles mandam, por exemplo, com uma pessoa só para mexer nisso, certo? Na pós, eu tive acesso a esses equipamentos, tive acesso a CellSave, então a gente aprende a mexer nisso, certo? Porém, a CellSave e a ECMO, a gente teve acesso. Porém, nem todo perfusionista sabe lidar com a máquina de CellSave, que é essa máquina que a gente transforma o resíduo sanguíneo, né, em bolsa de sangue para o paciente, para devolver a ele. Então, geralmente, vai a máquina alugada, porque ela não faz parte da máquina de SEC, ela vai alugada com um profissional para manusear ela. Então, isso vai encarecer o uso dela na cirurgia, certo? Então, assim, é outro ramo. Quem tem gente que na perfusão vai para a representação. Então, ele vai para alugar máquina, vender máquina. Existe isso também, você precisa ter um conhecimento para poder falar sobre aquela máquina, né? Então, explicar, existem... Né? Isso, então existe esse meio aí também que você pode ir. Isso. Então, existe a máquina de CellSave, que a gente consegue fazer isso, mas, infelizmente, a gente não consegue sempre ter ela, é muito raro. Tá, e a parte então, interna... acaba tendo perca de sangue, né? Acaba tendo perca de sangue. Porque como o meu material é todo estéreo, isso eu consigo usar uma vez, né? Então, terminou ali, eu venho e jogo tudo fora. Então, vai sim, resíduo de sangue. Tem revestimento de anticoagulante interno como que é tem, né? Durante o aparelho todo, todos as cânulas devem ter algum tipo de... Na verdade, a gente não injeta nas cânulas,
quando a gente vai começar foi o que eu falei sobre a farmacologia que a gente usa o tempo todo, né? A gente trabalha com a heparina, tá? Então a gente injeta no paciente essa heparina, para quando o sangue vir na canulação, ele já consiga passar isso. Então, quando a gente monta o nosso sistema, o nosso sistema todo, a gente passa um soro nele todo, a gente faz primeiro um apanhado antes do sangue, para ver se tem bolha de ar, para ver se está tudo conectado certo, para ver se a circulação está indo no caminho certo, se a gente conectou todos os tubos. E aí, o que tem de ar, a gente, com esse soro, consegue eliminar. Então, quando o sangue vem, a gente acaba também tendo diluição sanguínea, porque eu estou com toda o meu circuito, ele está com soro também. Então, sim, a gente usa, faz uso de heparina e protamina. Legal. Porque a gente está com meio externo. Olha, você está deixando o pessoal muito curioso, viu, Gabriel? Porque a gente está falando do vídeo e nunca botou o vídeo ainda. O vídeo não aparece. E o vídeo não aparece. Mas nós vamos colocar agora, certo? Aí Thalita explica para a gente. E aí a gente vai conseguir visualizar. Mas só ela falando, eu já estou conseguindo visualizar algumas coisas aqui. Eu desenhei aqui também na minha cabeça. Vamos lá. É bem rapidinho, mas assim, eu acho que dá para a galera ter um pouquinho do visual. Eu vou... Bota a tela cheia. Né? Pronto, vou botar a tela cheia e aí a gente visualiza aqui. Tá conseguindo ver, Thalita? Tô conseguindo ver. Vamos lá. Isso aí é nossa máquina. Se você dar uma pausazinha. Conseguiu? Pronto. Essa é a nossa máquina de circulação, certo? Então, o que acontece aí? Nessa visualização aí que a gente tem, a gente já viu aí o reservatório, que é o primeiro lugar que o sangue vem, tá? Então, aí eu vou conseguir agora responder sobre a canulação, tá? A gente usa cânulas que na verdade, a gente monta todo o sistema e existem sistemas e equipamentos diferentes. O que é que varia, Thalita? A marca, cada marca é de uma forma. Existem sistemas que eu não consigo montar ele todo, porque vem uma parte já estéreo. Então, as cânulas vão para o cirurgião e ele, estéreo, pega as cânulas e me dá só o restante dela. Existem outros que eu consigo montar todo e deixar a parte do cirurgião estéreo. E a canulação lá no paciente é feita pelo cirurgião, certo? Eu disponibilizo o meu tubo e ele faz a canulação lá que precisa no coração, desviando na verdade, o sangue que iria para o coração, a gente vai desviar para nossa máquina, certo? E a mesma canulação é feita no sangue. Essa imagem que a gente está vendo aqui agora, o sangue está chegando, está saindo do paciente. Isso é o nosso reservatório e ali atrás, aqueles fiozinhos brancos, é o nosso oxigenador. É onde a gente faz as trocas gasosas. Ah, certo. Nossa, então vou passar mais um pouquinho. Então aí a gente tem o reservatório, o oxigenador ali atrás, é o nosso primeiro contato. No reservatório isso rodando tem vamos dizer, uma peneirinha. E são os nossos roletes. Isso. Aí são as cânulas que ficam lá, certo? O que é que acontece? Durante a cirurgia, sempre tem vazamento de sangue. Então, essas cânulas o cirurgião usa para todo o sangue que está lá no meio, até para deixar o meio deles limpo, certo? Para que ele consiga visualizar e mexer melhor no coração. Todo o sangue que tem excesso, a gente puxa ali. Aquele rolete é justamente para puxar, conseguir sugar esse sangue, certo? E vai direto para o reservatório também. Então, todo o sangue que chega, o primeiro contato é no reservatório, que tem um filtro. Imaginem um coador de café, certo? Porque qualquer resíduo que venha de fora, de meio externo, ele fica preso nesse filtro. E aí o nosso sangue sai mais puro, já desce mais limpo, sem resíduo nenhum. Então, o sangue vem para o reservatório, aí do reservatório ele vai. O biopump acaba não aparecendo aí, que é o nosso coração artificial. O biopump é ligado em uma outra maquinazinha, onde a gente controla o fluxo, certo? A gente, vamos traduzir aqui, a pulsação do paciente, certo? Então, a gente controla o fluxo
pelo meio do biopump. Então, ele que vai direcionar como é que vai pulsar. Tem horas que o cirurgião vai dizer, meu campo está cheio, preciso que drene. Então, a gente vai aumentar um pouco o fluxo. A gente controla a pressão, consegue controlar, algumas vezes, a pressão assim também. Aumenta o fluxo ou diminui o fluxo. Quando o fluxo não resolve, por exemplo, a pressão arterial, a gente precisa entrar com droga para isso. E aí é quando eu falo sobre a responsabilidade de farmacologia e tudo do tipo, tá? Então, assim, o sangue vem, eu bombeio ele no meu biopump, eu faço a troca gasosa, porque aqui no vídeo a gente não consegue ver, mas a cor do sangue, quando sai do paciente e quando volta, na canulação você consegue perceber a diferença da cor do sangue, da vermelhidão, né? Então, aqueles roletes são para isso, para jogar. As máquinas mais antigas e antigamente, o rolete da veia cava superior e inferior também existia, dessa forma que a gente funcionava. O que é que acontece? Quanto mais a gente passa ali naquele rolete, a gente tem quebra de hemácias. E aí o biopump, por ele ser ligado no ímã, o sangue corre solto. Então, a gente evita essa quebra de hemácias. Então, fica ligado, nosso tubo passa ali no rolete, mas eu deixo ele fora. Faltou energia, tem alguma emergência, o rolete ele é manual. Então, eu consigo rodar ele. Algumas máquinas de biopump já tem esse sistema também. Então, faltou energia, eu venho com uma manivelazinha e aí a gente vai para a parte manual, certo? E então, porque a gente não pode parar, eu não tenho como parar a pulsão do paciente, certo? Então, o que é que acontece? A grosso modo falando. O sangue que ia para o coração, do coração ia para o pulmão, do pulmão ele volta para o coração e vai para o resto do corpo. Circulação normal, correto? Pequena e grande circulação, que a gente chama. Esse sangue que ia para dentro do coração, átrio direito, ele é desviado para a nossa máquina, a gente faz a pulsação, a gente faz a troca gasosa e a gente devolve esse sangue direto para o corpo, ele não passa no pulmão. Então, o sangue para de correr dentro do coração e dentro do pulmão. Certo? E é assim que funciona a circulação que a gente traz para fora do corpo. Genial. E aí eu respondi sobre a canulação para você, né? Sim, amei, viu? Eu gente, imaginava, mas nunca tinha visto de fato alguém comentando ou tendo um pouco mais de certeza. Eu vou só tirar o microfone. Vocês aí para mim, por favor, se o áudio vai ficar muito ruim, é só para eu pôr o carregador, tá bom? Eu vou tentar falar um pouco mais alto sem ele. Tá bom. Tranquilo. Impressionante, né? Enquanto ela vai ajustando aí, Gabriel, e para você ver como ela explica bem, né? Você vê que ela foi falando e a gente visualizando, né? É difícil, não é todo mundo que consegue narrar e a gente conseguir visualizar. E aí, conseguiu resolver aí o microfone? Você ouve bem a gente? Acho que ela ainda não está ouvindo. Vocês me ouvem bem? Né? Ouvimos. Pronto. Então, basicamente isso aí. Funciona dessa forma, tá? Agora eu acho que quando carrega o celular, ele vai ficar travando, né? Eu acho que é só o tempo de ajustar a imagem. Depois que estiver estável, ela melhorou. Pronto. Melhorou bastante. Eu voltei aqui com ele. Mas olha, tá conseguindo carregar ele o celular? Ele deu um chiado aqui para mim também, não ficou bom não. Carregar, tá em quantos por cento? 10? Não. Deu uma travada aqui. Terminar? A gente se empolgou um pouco. Tá em quantos por cento a bateria aí? Só aproveitar, Sócrates, que a gente mostrou ali o vídeo dos gêmeos da biomedicina, que a gente citou eles. Vamos botar aí as redes deles na tela, parceiros nossos, que em breve vão estar aqui também no meu podcast com a gente. Com certeza, com certeza. E aí tem história, viu, Gabriel? E aí tem história. Vai ser massa. Bastante história com eles. Então, Thalita, e tem outra imagem, quando a gente fala de perfusão, tem outra imagem que é muito legal, que é justamente aquela imagem do coração pulsando.
Em qual contexto? Como é? Esse coração fica sozinho? Eu pensava que o coração ficava conectado ao equipamento. Não, quando a gente vê a imagem, ele está solto lá, sozinho. Vou até colocar rapidinho uma imagem aqui para a galera visualizar. Pra você ver. Ou você quer falar alguma coisa antes? Na verdade, ele fica ligado ao equipamento. Quando você for pôr na imagem, aí a gente vai ver. A gente faz uma circulação rápida entre ele para que ele fique sempre oxigenado. A gente mantém ele oxigenado. Então, o que eu faço eu vou compartilhar aqui rapidinho, porque é uma imagem bem rápida, e só para a galera ver que realmente tem uma caixa onde o coração fica durante a cirurgia. Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho. Enquanto você vai compartilhando, algo muito importante também. Eu fui falar agora sobre o coração manter ele oxigenado. Enquanto a gente faz a cirurgia, o miocárdio do coração, ele não está trabalhando. Aquele músculo ali, a gente trava ele. A gente injeta a droga, na verdade, para que ele pare. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma cardioplegia, que é uma mistura de drogas, para lavar esse miocárdio, para que quando a gente precisar que ele volte e pulse, ele esteja com rigidez suficiente para poder voltar a pulsar. Então, além de tudo, a gente também faz essa questão da cardioplegia, tá o tempo todo ali alimentando aquele miocárdio, oxigenando legal. ele. Vou colocar aqui rapidinho e aí você pode falar por cima da imagem. Certo. Olha que imagem legal. Muito legal. Não é? Você vê que tem canulação nele? O sangue, agora... a gente faz as canulações, então o sangue aí... Olha a diferença de cor. Se você voltar um pouquinho, você vai ver. O sangue que sai ali, que iria para a artéria, né? A gente, ele vai de cor... As tubulações estão de cores diferentes. Eu vou botar a imagem de novo para a gente visualizar. É mesmo, ó. Dá para ver. Muito bom. Você percebe a diferença da oxigenação? Então, assim, ele está dentro de uma máquina aí. Provavelmente, essa imagem, se eu não me engano, é da série. E é o transplante, o transporte do coração. Ao invés de transportar ele em gelo ou alguma coisa assim, transporta ele funcionando para ficar com esse miocárdio ativo. Mas transporte... Eu sou suspeita para dizer que é muito lindo, né? Mas é um transporte público, né? Imagine você, né, que está imersa nisso. Com certeza. Quando você fala transporte, é um transporte rápido, né? Ou não? Sim. Sim, um de helicóptero, um avião que precise ir para outro lugar. Mas é bem raro. Geralmente, ainda mais no Brasil. Que massa. Então, gente, Gabriel, você conseguiu entender um pouquinho da perfusão? Que você disse que tinha muita curiosidade? Consegui, viu? E tirou me clareou, na verdade, porque, assim, é outra coisa você saber diretamente de alguém que viveu a experiência, né, e que conhece a fundo. Clareou bastante. Mas, Thalita, essa segunda imagem que a gente viu do coração, ela tem a ver com a perfusão ou não? É outra coisa totalmente diferente? Não está na cirurgia cardíaca. Aquilo ali é uma coisa diferente. É algo totalmente diferente. Na cirurgia cardíaca, o que a gente trabalha a partir do momento que a gente entra em SEC, o coração para de pulsar. Então, ali, se eu preciso fazer uma revascularização no miocárdio, o cirurgião consegue trabalhar com o coração parado e ele consegue fazer a ligação ali entre em todos os campos que ele precisa ali do miocárdio, certo? Por exemplo, precisa trocar uma válvula. Então, ele precisa abrir aquele coração, a válvula tricúspide ou a bicúspide. Então, ele vai trocar aquela válvula ali, ele precisa que o coração esteja parado. A partir do momento que eu paro o coração, automaticamente eu paro o pulmão. Porque eu não consigo jogar o sangue que iria do coração para o pulmão. Então, eu preciso ter ele na minha máquina também. Então, aquilo ali é um coração fora do corpo que não envolve a nossa cirurgia cardíaca em si, a nossa rotina, certo? Ainda bem que a gente deixou essas imagens... voltada para dentro do corpo mesmo. Ainda bem que a gente deixou essas imagens para o final, para explicar direitinho, e que só quem assistir o podcast
até o final. A gente tem mais de 1 hora gravada, 1h30, mais de 1h30 já gravado aqui, esse bate-papo que passou assim, mais de 1h30, e aí vai conseguir entender direito. Eu tinha comentado, quando você estava trocando lá o microfone, que realmente, olha, veja, você falando, a gente já ia visualizando. Essas características são características de professores, então não tem jeito, não tem para onde você correr. Não tem para onde você correr. Que isso, Thalita, é uma coisa extremamente difícil. Verdade, eu conheço profissionais excelentes, profissionais maravilhosos, mas que não conseguem explicar nada para ninguém. Porque didática, óbvio que você treina e que você melhora, isso é óbvio. Mas tem gente que não tem didática e não tem jeito, porque eu acho que na prática você tem que conseguir equilibrar o que você está pensando com o que você está falando. Tem gente que pensa tão lá na frente que esquece do que está falando e não tem quem consiga entender. Alcançar. Eu acredito que fisiologia é uma disciplina nesse sentido. Alguém que não tem boa didática não consegue dar aula de fisiologia de jeito nenhum, porque você não consegue entender o que a pessoa está falando. Então, não tem para onde você correr. Eu acho que você... Tomara que você consiga colocar aí essa história da pós mesmo, porque vai ser bom, porque eu acho que tem público, tem muitos estudantes na Bahia e no Brasil, né? Porque acaba vindo o pessoal de estados próximos, tem muitos estudantes, regiões. Tem muita cirurgia cardíaca que vai continuar tendo, e eu acho que realmente é uma área interessante para os estudantes, que eu não conhecia nada. Conheci um pouquinho, justamente através de você, da palestra lá no Masterclass, e hoje é que eu vim conhecer um pouco mais. Eu acho que o bate-papo hoje, contando com a sua história, fez mais sentido, né? Eu acho que quando você fala só da área, é igual você estar lendo um livro, entende, tá? Mas quando entra no contexto da sua história, a gente entende que realmente... fez parte, você tem experiência com isso, fez muito, né, teve experiência tanto na pós quanto não. E uma coisa que eu fiquei lembrando pelo jeito que você falou, a pós que vocês fazem é bem semelhante a uma residência, né? Porque além da parte teórica, tem a parte prática. Geralmente uma pós não tem parte prática. Uma especialização normal não tem parte prática, né? Nesse caso, não, aí, se não tiver... a gente consegue viver. A partir de... Não, você não tem... a partir de um certo módulo, você consegue, tipo assim, ir 1 ou 2 dias antes da aula, ou então ir na sexta mais cedo, né? E se tiver cirurgia, porque existe também a possibilidade de cirurgia cancelada, né? Tudo é um sistema de hospital que funciona de forma, infelizmente, assim... vai ser programa e são vidas, né? Então... tem horas que falta alguma coisa que não dá. E aí você consegue, sim, a partir de um módulo você já começa a viver o centro cirúrgico, a prática do centro cirúrgico. Fora que dentro, eu posso falar assim da Asgard, que é o que eu vivi, tá, gente? A gente tem uma sala com um boneco, a gente tem a sala com equipamento e de várias marcas diferentes. Então, eu tenho um contato com o biopump de várias marcas, eu tenho um contato com reservatórios de marcas diferentes, e perfusão é vivência. Na minha época de estágio aqui em Feira, eu vivi uma cirurgia que eu precisei usar 2 reservatórios. Na hora que eu vi o cirurgião falando para o perfusionista, meu campo está entupido, eu estou com muito sangue, eu não consigo trabalhar. E o reservatório da gente estava entupido, ele não tinha como aumentar o fluxo. Então, a gente teve que acoplar um segundo reservatório, deixar aquele sangue guardado. Então, assim, a perfusão é experiência. Vai surgir coisas que você nunca viu na pós. Mas o seu dia a dia ali, você vai ter que arranjar uma escapatória, uma saída, porque você está lidando com uma vida, né? Então, a perfusão é dia a dia e é vivência. Não tem para onde correr. Quanto que custa um aparelho de perfusão, você sabe, Thalita? Eu não faço ideia de... Aí você me pegou. Não faço nem noção. Não. Eu também não. É uma boa pergunta. Vou pesquisar sobre isso. Eu tenho contato com o pessoal de legal. De laboratório. Eu vou ver se eu descubro um pouquinho. E assim,
aquele recipiente que você falou que o sangue chega, o que é que você troca naquele equipamento de um paciente para o outro? Troca muita coisa ou não? Tipo assim, aproveita alguma coisa ali para um segundo paciente, troca todas as canos? Tudo. Nada. A única coisa que fica é aquela máquina que já vem pronta, que você vê os roletes. E ali a gente ainda esteriliza ela toda. Eu não aproveito nada. Tudo meu é estéril e descartável. Tubo, biopump, reservatório, oxigênio, tudo. Onde o sangue passar, é jogado fora. Eu perguntei... as máquinas que são prontas mesmo. Um pouco da minha curiosidade envolveu isso, porque em relação ao preço, porque geralmente muitos aparelhos na análises clínicas tem a questão da comodata e outras questões que a gente compra os reagentes e por aí vai. Mas nesse caso, que é mais do equipamento mesmo, a função toda, né? Embora tenha a questão da oxigenação e tudo. Aí eu imagino que seja relativamente caro, né? Porque aí a empresa não vai lucrar tanto com reagente, com essas coisas. Então deve ser o custo do aparelho mesmo, transferência. Certamente. Eu acho até bom, Gabriel, que eu e você ainda tem um monte de curiosidade, mas a gente deixa para uma próxima, para a gente depois convidar ela para participar de um outro podcast, e aí a gente tira o resto das dúvidas, de preferência até presencial. Verdade. Porque senão não pode falar de tudo hoje, não. A gente já está com 1h40. Verdade. E passou super rápido. Eu achei a conversa muito agradável. Falar de uma área diferente é ótimo, porque a gente sempre aprende. E eu gostei bastante. Realmente eu aprendi bastante hoje com você, gostei. Inclusive do ponto de vista da formação. Eu tinha uma visão um pouco diferente e aprendi bastante. Gostei mesmo, viu? Agradeço mesmo. Foi um prazer esse podcast hoje. Então, obrigado, Thalita. Valeu, Sócrates. Mais um. Valeu, Thalita. Tchau. Até a próxima.